Olá, aluno do 5º ano dos Colégios Vicentinos, tudo bem? Meu nome é Renato, sou professor de matemática dos Colégios Vicentinos. Estou aqui para ilustrar a aula que você teve sobre algoritmo da multiplicação. Algoritmos da multiplicação. E para isso, estou propondo essa continha, essa multiplicação, para nós refletirmos sobre ela. 12 vezes 14. Nós sabemos que tanto o número 12 quanto o número 14 são chamados de fatores da multiplicação. E o resultado que nós iremos obter será chamado de produto. E retomando e relembrando um pouquinho as ideias da multiplicação, nós podemos dizer que quando pensamos em 12 multiplicado por 14, nós compreendemos 12 vezes o número 14. E 12 vezes o número 14 pode ser entendido como uma adição envolvendo 12 parcelas, e sendo que essas parcelas são todas o número 14. Se nós somarmos 12 vezes o número 14, nós teremos como resultado 168. Então, o número 168 é o produto dessa multiplicação, que corresponde à soma dessa adição de 12 parcelas iguais. Essa é a ideia da multiplicação. No entanto, nós vamos aprender, ou melhor, você já aprendeu e agora nós vamos ilustrar como praticar e como resolver 12 vezes 14, uma multiplicação por meio de algoritmos, por meio de regrinhas de cálculo. E aí, para isso, nós precisamos aprender com muito significado, para depois não aplicarmos a regra pela regra, ok? E para isso, eu vou mostrar para vocês agora o resultado dessa multiplicação por meio de uma disposição retangular. O que significa isso? Na verdade, esse número 168, que é o resultado da multiplicação de 12 por 14, está representado, essa quantidade 168, está representada por essa quantidade de quadradinhos que você está observando. Verifique. Se nós contarmos quadradinho por quadradinho, nós teremos 168 quadradinhos. E verifique também o porquê que essa disposição retangular representa, de fato, a nossa multiplicação. Se nós analisarmos a primeira linha dessa disposição retangular, nós teremos aqui, olha, 14 quadradinhos. Uma dezena de quadradinhos mais 4 unidades. E esses 14 quadradinhos essa linha de 14 quadradinhos vai se repetir durante 12 vezes. Ou seja, nós temos aqui exatamente uma linha com 14 quadradinhos se repetindo 12 vezes, 10 mais 2. Então, eu tenho 12 linhas aqui. Se eu for contar aqui, ó, uma linha com 14 quadradinhos, outra linha com 14 quadradinhos, outra linha com 14 quadradinhos. E se eu for contar todas as linhas com 14 quadradinhos, eu vou ter 12 linhas. Isso justifica a adição de parcelas iguais que nós acabamos de ver. Nós adicionamos o número 14, que corresponde aos 14 quadradinhos, 12 vezes. Isso quer dizer que, quando eu faço 12 vezes, né? Olha, 12 vezes o número 14, 12 linhas com 14 quadradinhos, nós temos 168 quadradinhos. E dessa forma, nós vamos compreender um pouquinho do algoritmo usual da multiplicação.
E é interessante você aprender com bastante significado agora como faz esse cálculo, para que quando você estiver aplicando a regrinha do cálculo, o algoritmo, você não faça simplesmente a regra pela regra, mas compreenda o que você está fazendo, ok? Vamos justificar. Você percebeu que eu separei, né? Olha, eu fiz uma decomposição do número 14 como 10 mais 4 e do número 12 como 10 mais 2. Se nós fizermos, então, 12 linhas vezes 14 quadradinhos, né? Eu vou ter, a mesma coisa que se eu fizer 10 mais 2 linhas vezes 10 mais 4 quadradinhos. Por isso que eu separei, olha, em dezenas por dezenas, ou melhor, dezena por dezena, unidade por dezena, depois unidades por dezena e unidade por unidade. Então, vamos comparar essa disposição com esse cálculo. Olha só, quando nós montamos a multiplicação, como você já viu na aula, nós fazemos 12 vezes 14. E aí, isso quer dizer, né, da forma como nós montamos os nossos quadradinhos, é como se eu multiplicasse 10 mais 2, ou seja, 10 linhas mais 2 linhas, por 10 quadradinhos mais 4 quadradinhos. E eu separei desse jeito justamente para você comparar com a disposição retangular. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Olha só, 10 linhas, né? Olha, 10 linhas. Se eu for contar por linha aqui, olha, eu tenho 10 linhas mais 2 linhas, olha, né? Vezes 10 quadradinhos mais 4 quadradinhos. E aí, quando nós vamos fazer a multiplicação, né, nós podemos pensar em algumas multiplicações. Quando nós multiplicamos aqui, ó, 4 unidades multiplicado por 2 unidades, olha, 4 vezes 2, 8 unidades. Vamos pensar nos quadradinhos. 4 vezes 2, 8, né? São, ou 2 vezes 4, 8. E aí, onde que aparece essa multiplicação? Na disposição retangular? Exatamente aqui. São 4 quadradinhos, olha, né? 2 vezes, 2 linhas. Então, aqui eu tenho um total de 8 quadradinhos. Muito bem. Aí agora nós vamos para a próxima multiplicação. 4 vezes 10. 4 vezes 10 igual a 40. E isso, na nossa disposição retangular, representa o quê? Vamos lá? Olha aqui. Aqui nós temos, olha, 4 quadradinhos em 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 4 vezes 10 igual a 40. Aqui nós temos mais 40 quadradinhos. E aí, voltando para a nossa conta, nós já fizemos, então, 4 vezes 2 e 4 vezes 10. Né? Olha, 8 quadradinhos mais 40 quadradinhos, que é, na disposição retangular, exatamente essa quantidade, que são os 40 quadradinhos, mais essa quantidade, que são os 8 quadradinhos. Ó, 4 dezenas de quadradinhos mais 8 unidades de quadradinhos. Vamos agora ver a continuação da nossa multiplicação. Se eu fizer agora 10
vezes 2, ou seja, uma dezena vezes 2 unidades. Então, 10 vezes 2 igual a 20 quadradinhos. Onde que eu vou encontrar isso? 10 vezes 2 igual a 20 quadradinhos aqui, né? Olha lá. Então, 10 vezes 2 quer dizer o quê? 10 quadradinhos em 2 linhas. Então, aqui eu tenho um total de 20 quadradinhos na minha disposição retangular. Então, retomando, nós já contamos 40 quadradinhos, seria 4 vezes 10. Aqui, 4 vezes 2, 8 quadradinhos. Aqui, 10 vezes 2, 20 quadradinhos. E, finalmente, falta esse miolinho aqui, que na multiplicação vai representar 10 vezes 10 quadradinhos, que é igual a 100 quadradinhos. Olha só, de novo, olha onde está os 100 quadradinhos, né? São 10 quadradinhos distribuídos em 10 linhas. E aí nós temos 100 quadradinhos. Muito bem, nós fizemos a multiplicação por partes, né? Nós multiplicamos unidade aqui, unidade por unidade, unidade por dezena, dezena por dezena e aqui unidade por dezena. Esse processo é justamente o processo que a gente faz no algoritmo usual, que nós estamos chegando lá, ok? Então, quando nós chegamos aqui, olha, só lembrando, nós estamos fazendo essa multiplicação, 12 vezes 14, ou seja, né, nós fizemos a decomposição para facilitar e para nós compararmos com a disposição retangular. 10 mais 2 vezes 10 mais 4. Fizemos as continhas e chegamos então ao total de quadradinhos. 8 mais 40 mais 20 mais 100, que é igual a 168 quadradinhos, que é o resultado da multiplicação. Ok? Muito bem, tudo isso que nós fizemos é justamente para agora darmos sentido à regrinha, ao algoritmo usual da multiplicação. Por que se chama algoritmo usual? Porque é a maneira de multiplicar que nós vamos usar sempre, né? Ou melhor, quase sempre, quando às vezes o cálculo mental pode nos ajudar e às vezes, de repente, nós não vamos precisar necessariamente das regrinhas, mas o algoritmo usual, ele é bem explorado por nós a partir desse momento, a partir dessa aula, ok? Então vamos lá.